Olá, pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa nossa aula sobre ética do advogado, infrações e sanções disciplinares. Estamos na nossa terceira semana, na unidade 2, da trilha 1, do módulo Origens da Advocacia e Histórico da OAB. Então, muito importante você sempre, ao vir assistir essa aula, comigo, com a Rayane, que você tenha aí a Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto, o Regulamento, né? E também o Código de Ética e Disciplina. Por quê? Aí você vai acompanhando a aula, vai vendo quais são os artigos que estamos discutindo, apresentando, assimilando o conteúdo, e futuramente você pode fazer aí alguns exercícios referente à matéria e também reforçando o conhecimento que você aprende, ok? Antes de dar continuidade, passar a palavra para a Rayane e fazer também a sua saudação para os alunos. Olá, sejam bem-vindos. Espero que essa aula deixe vocês um pouco mais próximos da sua aprovação e muito obrigada a todos pela presença. Muito obrigado, Rayane. Então, muito importante, gente, o que é falar em ética do advogado? Pode passar um pouquinho, Rayane? Ética do advogado, pessoal, é aquela conduta que todos nós devemos ter da forma mais transparente possível no trato com o cliente, né, no desenvolvimento da nossa atividade profissional e também na nossa conduta, né, nossa conduta que deve ser realmente uma conduta ilibada, uma conduta que realmente demonstra aí todo o nosso interesse para com a causa em si e o respeito também para com o nosso cliente, né? Porque é ele que está lá conosco, confiando e buscando realmente a resolução da lide. Então, aqui no nosso slide, fala que a ética profissional consiste em uma parte da ética geral, né? Que é aquela que realmente busca aí trabalhar a nossa conduta, trazer, de fato, um comportamento correto e que possibilite a movimentação da justiça e do processo. Uma coisa importante, pessoal, nesse primeiro slide é essa questão deontológica, né? Em que nós devemos buscar aí ter esse conhecimento, ter essa prática, ter esse envolvimento ético e também moral e que possibilite o desenrolar da lide. Então, é interessante você conversar com o seu cliente, verificar quais são as condições que ele propõe para você acerca do processo, verificar aquela situação de consulta, a documentação. Sempre, gente, é importante você, assim, nunca dizer essa causa já está ganha, né? Isso realmente é sempre um erro, porque sempre depende, né? Aquela palavra depende, né, Rayane? Depende do juiz, depende das provas, né? Depende da perícia. Então, realmente é muito importante você sempre agir com uma certa cautela no estudo da matéria, no estudo da ação, né, nos pedidos, até porque realmente uma causa aí ela pode durar 6 meses, um ano, né? Então você realmente não pode falar para o seu cliente que isso já é uma causa ganha, né? Ou que você realmente já sabe que isso já está podendo ser uma solução resolvida, pacífica, quando realmente o processo ele pode ser conflituoso e pode não ter nenhum acordo. E sim, lá na frente poderá haver uma sentença do juiz que dá ao seu cliente, né, aquele ganho ou aquela perda de causa. Então, essa introdução é interessante você sempre saber tratá-lo, né, da melhor forma possível, explicar a situação, aí sim, vendo a possibilidade da causa, né, e entrar com o processo, com as melhores situações possíveis, né, para que aquela demanda tenha êxito. Rayane. Aqui só complementando, é importante aqui destacar que a OAB ela é essencial para que o advogado ela possa agir com independência. Lembre-se que o Estatuto, o artigo 44, fala que o advogado ele tem o dever de defender a Constituição. Isso junto da OAB, junto dos seus institutos. Lembrando-se também que é uma pessoa de direito público e não tem hierarquia dela para com quaisquer outras instituições. Ela tem poder para poder agir em nome do advogado e em defesa dos direitos.
Excelente, Rayane. Então, essa independência, gente, do advogado é muito importante que você entenda. Como a Rayane falou, não existe uma hierarquia, né? O juiz, o promotor, depois o advogado. Nunca, jamais. Todos estamos, assim, pelo menos na lei, né? Num pé de igualdade. Então, é interessante você saber que o advogado ele tem que ter aí o seu direito de trabalho, né? O seu direito aí às repartições públicas, o seu direito a ir buscar no juiz, né? Alguma situação aí de pedido, antecipação, enfim, você tem que realmente agir com essa independência. Sou pena, de repente, de você, se assim não entender, você ficar refém, né? De algumas situações que são trazidas aí na prática jurídica, né? Então, você é a pessoa que tem que conhecer os seus direitos, né, aqui na nossa lei, a 8.906/94, e praticar, né, buscar efetivar esses direitos, que são realmente aqueles que garantem a nossa ação e também aquele munus, né, do profissional do direito. Ali, como bem destacou a Rayane no artigo 44, é um artigo muito importante que traz aí a finalidade e por que existe a OAB, né, que é a instituição que defende, né, o Estado Democrático de Direito, defende a democracia, né? Esse realmente defende a Constituição, né? E isso realmente é nosso, é do advogado, é da advogada. Então, vocês, como alunos, né? Como futuros operadores do direito, tem que buscar ter esse conhecimento e esse entendimento para aplicar isso durante a sua militância, né, profissional, em qualquer área, na área penal, na área trabalhista, na área civil. Então, isso é muito interessante, e esse artigo 44 vem consagrar realmente todo o envolvimento, né, da nossa ordem e dos advogados na Constituição da Justiça. Tá? Então, depois dei uma lida aí com mais calma, né, nesse artigo 44, porque ele é muito importante para frisar, então, essa independência e para dizer também que a nossa ordem realmente é aquela casa que defende, que guarda a nossa democracia, a nossa Constituição e o Estado democrático do direito. Pode passar, Rayane. Temos aqui, pessoal, também muito importante discutir dentro da ética, né, algumas condutas que o advogado, infelizmente, pode cometer. Não é o correto, né? Ele não deveria cometer nenhum ilícito, nenhuma infração. O advogado é aquele que deve orientar, ser transparente, né, na sua atividade, na sua ação com o seu cliente. Mas, infelizmente, né, pode ser que algum colega, né, alguma colega possa incorrer numa situação de infração. Se assim acontecer, então ele vai ter que sofrer algumas penalidades que a nossa lei 8.906/94 prevê. Então, temos ali das infrações e sanções disciplinares. O importante é você conhecer essas infrações e não cometê-las, né? Porque se assim você o fizer, você vai incorrer num processo, né? Lá na ordem dos advogados, e aí você vai ter que se defender, vai ter que buscar realmente provar aí a sua inocência. Mas está ali, as infrações disciplinares, né, estão ali no nosso estatuto, lá, no artigo 34, que vai tipificar 29 condutas, né, em que você realmente pode incorrer nessa falta, né, e depois você pode sofrer um processo e sofrer algumas sanções. As formas de sanções bem trazidas aqui, né, no nosso slide, pela Rayane, são as situações que são aplicadas, né, depois de apurada a conduta do advogado. Eu lembro que todos aqueles que detêm aí uma situação de processo, seja um PAD, um processo civil, um processo penal, eles têm direito daquele princípio constitucional, né? Do contraditório, da ampla defesa, da produção de provas, né? Então, o advogado jamais ele vai ser condenado só por uma denúncia, né? E então ele vai ter que estar lá, ter o seu advogado, ter a sua possibilidade de defesa, e depois de tudo isso, realmente é que vai sair aí uma situação de condenação. Bom, nós temos ali, então, as formas de sanções, que são a censura, né, a suspensão, a exclusão e a multa, né? Então, são 4 situações específicas que a pessoa, de acordo com a gravidade, né, do ato praticado, da infração praticada, poderá sofrer. Ali tem uma observação que a multa, né, é uma medida acessória que realmente ela pode vir aí, né, junto com a censura, né, a situação aí de suspeição em caso de agravantes, e ela não pode ser aplicada isoladamente, sempre ela vem em conjunto com alguma situação de sanção. Temos ali, na questão da infração disciplinar,
aquelas que são puníveis com censura, né? Que é aquela medida disciplinar que visa representar aí uma censura oficial da conduta do advogado. Ele cometeu algum ilícito, alguma situação que realmente desagradou ali o cliente, ou numa situação ali na audiência desacatou, né? Ou desagradou ali, teve um comportamento antiético, enfim, aí sempre o juiz ou aquele que se sentiu ofendido, a autoridade policial, ou o próprio cliente, né? Ou quem quer que seja, não gostou, né, daquela atitude, e aí então ela vai lá na OAB e realmente pede a abertura, né, de uma apuração disciplinar. Ali no artigo 34, então, nós temos ali o parágrafo único, né, que a censura ela pode ser convertida em advertência. Essa é uma possibilidade, se realmente for uma falta leve, né, e aí a pessoa, em vez de sofrer essa pena de censura, ela recebe apenas uma advertência. Sem registro nos assentamentos do advogado, né? E pronto, aí isso realmente é uma situação que pode ser muito bem feita. O artigo 36 ali também, pessoal, tinha falado 34, né? Que o slide ficou meio aqui, Rayane, assim, meio fosco, né? Mas é artigo 36, né? E temos também o artigo ali embaixo, que a censura é aplicável ali nos casos, né, de infrações cometidas nos incisos do 1 ao 16 e o 29, né, do artigo 34. A violação do preceito, né, do nosso código de ética, né, também que é interessante você baixar aí no seu computador e ler, né, o código de ética, e dizer ali qual que é a situação que a gente tem que agir, né, perante o nosso cliente, perante a sociedade, perante o fórum, né. A violação do preceito da lei, da nossa legislação, lá da 8.906, né, quando a infração não se tem estabelecido sanção mais grave. Então, nesses casos aí se aplica a censura. Rayane, gostaria de complementar? Podemos para frente? Vamos para frente, então. Temos ali, pessoal, ainda no próximo slide, a responsabilidade civil, gente. O advogado ele responde civilmente também pela sua atitude, pela sua ação, muitas vezes pela sua perda, né, de prazo, ou alguma situação de negligência, enfim. Infelizmente, isso não é raro, né? Isso pode acontecer e isso pode ser caracterizado como uma responsabilidade civil em relação ao ato que o advogado pratica ou deixe de praticar. Veja lá no artigo 32, né, que fala ali, ó, o advogado é responsável pelos atos que, no exercício, né, da sua profissão, praticar, né, com dolo, teve intenção ou culpa, né, ele deixou passar, perdeu, né, enfim, aquela situação e realmente ele pode ser responsabilizado. Existe até no direito civil, Raia, não sei se você se recorda, a discussão de cobrança por a perda de uma chance, né, muitas vezes o advogado ali, infelizmente, perde algum prazo, enfim, ele cometeu alguma situação que traz um prejuízo, né, para o cliente, não raro esse advogado ele pode ser responsabilizado. O parágrafo único ali a gente fala uma coisa assim muito interessante e grave, né, que o advogado sempre deve evitar, que é a situação de conluio, né, que é ali temerária. Então, o advogado e seu cliente, né, fazem ali uma ação que realmente, sabidamente, o cliente não tem direito. E aí isso acontecia muito lá, a gente sabe, no processo do trabalho, agora não menos, né? Mas ainda acontece quando o advogado inflava, né? Na ação trabalhista os direitos do trabalhador. E aí dava aquela situação de uma causa ali, um valor da causa, vamos supor, de 100 mil, 200 mil, nós temos que fechar em 30 mil, né? Está de bom tamanho, porque realmente, isso realmente é uma coisa extremamente ruim para o advogado, porque aquelas situações de direitos que não existem, né? Ou quando o advogado infla um direito que o cliente não tem, isso realmente é ruim, né? Porque isso traz aí toda a questão, né, ética desse advogado, que não é das melhores, né? Então, o interessante é você trazer para o processo, para os autos, né, o direito do cliente, né, que com certeza ali a parte adversa vai contestar, vai trazer ali o mérito, as preliminares, e realmente depois haverá uma decisão que vai dizer que o cliente tem ou não direito, né? Então é importante, né, nesse tópico que a gente está estudando da ética, né, você realmente ser o mais probo possível, né, e o mais transparente possível. Nada de inventar situações aí que não existem, né? Temos ali as hipóteses, né, de realmente de responsabilidade civil, né, quando há imprudência, né? É uma situação que realmente o advogado comete que não deveria, né? Tem que pensar duas vezes, conversar, né, com o seu cliente, verificar essa situação, né? E depois aí ele vê a situação, mudou para essa isso. Ele vê realmente que ele não deve fazer, não faça, né?
Questão da negligência, questão de prazo, né? Veja lá, perdeu o prazo, 15 dias, 10 dias, recurso, que ele não recolheu, tempestividade. Gente, isso realmente é uma coisa que é um erro crasso, né? O advogado que perde prazo, gente, vocês me perdoem, né? Mas é um advogado ruim, né? Um advogado que realmente não se acautelou, não verificou, né? Não percebeu. Isso é ruim para o cliente, né? Então não pode, né? Tem que tomar cuidado. Isso é uma situação de negligência muito grave, né? A violação, gente, de sigilo, né? Imagina, o cliente vem ali, conversa com você, expõe situações aí, você vai, né? Inadvertidamente conta, né? Que é isso, né, gente? É um sigilo profissional, que nem como se fosse um padre, né? Como se fosse um sacerdote, né? Você não pode violar isso, né? Então, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado para que realmente não haja aí uma situação de condenação nesse sentido, né? Ali, pessoal, observação, a perda da ação por decisão judicial não implica em responsabilidade civil. Claro, você não sabe, né? Como é que vai ser essa demanda? Você entra ali com o pedido, né? Se o juiz entender que realmente o pedido é proveniente, ele defere para o cliente. Agora, se ele entender que não, você não pode. Não tem aquela situação como um médico, às vezes, né? Você vai fazer uma cirurgia plástica, ali tem uma situação fim, né? Você quer fazer uma coisa no seu corpo, uma situação, uma restauração, uma cirurgia plástica, você quer melhorar, ali tem uma finalidade específica. Agora, do advogado, não. O advogado é uma atividade meio, né? Não é fim, como dentista, como médico, então isso é muito interessante. Então, mas assim, claro que você não deve dar causa, né, para que o seu cliente perca, né, a ação. Você tem que estar aí realmente com toda a sua competência, né, com toda a sua capacidade profissional, atendendo ao cliente. Agora, se ele perder a demanda, né, realmente é uma situação que não teve como, né, a questão da prova, a questão da perícia, né, e realmente não conseguiu e não deve ser debitado aí ao profissional a culpa, né? A não ser que ele dê causa para isso. Ali embaixo, né, para finalizar esse slide ali, gente, ali temerária, né? Ocorre quando o advogado, em extrema concordância do cliente, altera a verdade dos fatos ocorridos, né? E aí realmente fica numa situação ali ruim, né? Até de invenção, de fantasia, né? No processo que o juiz, geralmente, quando ele descobre isso, quando ele verifica isso, ele oficia para a ordem, né? Oficia para a ordem e condena, né, o cliente ali por uma situação aí no valor máximo, né, da sucumbência, né, que é 20%. Então, hoje já tem situações aí que o juiz pode condenar até realmente usando o Código de Defesa do Consumidor, né, o valor da causa que ele pediu lá, o juiz pode condenar em dobro, né. Isso é uma situação que tem ocorrido, que já tenho visto aí, principalmente na Justiça Federal. Então, o advogado tem que estar realmente diante com uma transparência, com uma tranquilidade, não pode alterar a verdade dos fatos e não pode entrar em barco furado, né? Ele vê que não tem condições daquela demanda lá, tchau, benção, né? Acabou, procura outro colega, né? Mas não entre em situações constrangedoras e que realmente vem aí a macular, né, a sua honra e a sua atividade profissional. Ok? Rayane? Então, vamos para frente. Só acrescentar aqui, professor, duas questõezinhas. A primeira, quanto à perda de uma chance que o professor trouxe dentro do direito civil, é importante que, para que ela ocorra e o advogado seja responsabilizado, tem que ser provado que aquela ação, ela tinha alguma porcentagem ou alguma possibilidade de realmente ganhar. Porque vamos supor, você perde uma ação por um erro seu. O cliente, meramente por isso, não poderia te responsabilizar pela perda de uma chance se a ação, na verdade, já estava condenada desde o início. Isso se pode verificar desde os âmbitos processuais ao âmbito do direito em tela que estaria sendo pedido naquela ação em questão. Outra questão é quanto à lei de temerária. Ultimamente anda tendo muitas notícias de advogado, né, que entra com uma ação com um cliente que pegou um empréstimo no banco. E eles ligam para muitas pessoas, perguntando se essas pessoas não querem entrar com uma ação, e na peça fala que o empréstimo, na verdade, nunca ocorreu, que o banco cometeu um erro, e quando, na verdade, o empréstimo ele foi legítimo, a pessoa realmente pegou, a pessoa realmente quis. E aí, nisso, eles entram tentando colocar a culpa no banco, e os juízes vêm percebendo cada vez mais, e vêm condenando os advogados
por entrar com uma ação que falsificou a verdade dos fatos. Então, é muito importante aqui para os próximos profissionais que vão trabalhar com a advocacia tomar cuidado com isso, investigar bem os fatos e não entrar nessa furada, não ir você mesmo à procura do cliente para poder falar que o banco fez empréstimo indevido, porque isso pode voltar para vocês. Muito obrigado, Rayane. Excelente contribuição, pessoal. Então, não entre em canoa furada, não venda fumaça, né? E não traga ilusões para o cliente, porque, na verdade, isso pode ser revertido aí numa situação de temerária contra você e em que você terá que pagar aí uma multa por isso. Publicidade, pessoal, na advocacia temos aí o artigo 39, que fala um pouquinho, né, como é que deve ser essa publicidade, né? O caráter meramente informativo, né? Quer dizer, você vai trazer ali dentro da sua identidade, né, uma descrição, uma sobriedade, né? Você não pode trazer situações aí que realmente alardeiem, né, a situação da sua clientela para captá-la, né? E também que traga aí uma situação de mercantilização, né, da profissão. Nós estamos trazendo ali, depois você consulte, ou depois até eu peço para a Rayane colocar, por favor, esse provimento 94/2000, né, que fala como que deve ser essa publicidade, ela não pode ser exagerada, ela não pode trazer aí realmente algo que, assim, deturpe, né, como que vai ser o trabalho do profissional, né, e que realmente está ali, ó, na letra A, né, tem que seguir a indicação das seguintes informações por esse provimento, pessoal. A identificação pessoal e curricular do advogado ou da sociedade da qual ele faz parte, né? O número da OAB, né, que ele recebe ali, o endereço do escritório principal, das filiais, telefones, né? As áreas ou matérias jurídicas de exercício preferencial e profissional, né, do advogado. Também tem que ter ali a possibilidade de falar em que área, né, que a pessoa está se utilizando, mas assim, sem colocarmos por ser doutor, né? Como eu sou doutor José, não, coloca advogado, OAB, endereço, acabou. Não é para ter esses exageros, né? Ou de repente alguém aí é ex-magistrado, né? E coloca lá ex, né? Juiz, né? Aí você não precisa fazer essa situação, não é legal isso, né? Não tem que evitar essa situação que incorram, né? Para você captar aí essa clientela e mercantilizar a advocacia. Isso realmente são coisas que você deve evitar. Então, dá uma olhadinha depois, por favor, nesse provimento 94/2000, que ele traz várias situações ali, além dessas que está aqui, né? Trazida pela Rayane. O Conselho Federal, então, aí publicou, né, esse provimento aí em 2000 e assim realmente é bem rica, né? Essa situação ali, estou dando uma olhadinha aqui rapidamente, são alguns artigos, são 9, 10 artigos, né? O último lá em relação ao provimento, então você faz uma leitura rápida, né? E depois você aí tem o conhecimento de como deve ser a publicidade no âmbito profissional. Das sanções ali, então nós temos, lembre-se, pessoal, ó, são 4 sanções, né? Então, ali as 3 principais: censura, suspensão e exclusão, e mais a multa também. Então, aí a pessoa, de acordo com a ação que ela cometeu, com essa situação de ilicitude, né, ela vai sofrer um processo na OAB, um processo disciplinar, e depois vai ser apurado lá pelo Tribunal de Ética e Disciplina, e aí sim, caso ela seja comprovada a culpa dela, né, a negligência, a imprudência, enfim, a violação de algum sigilo profissional ou alguma situação específica que ela tenha cometida, né, ela vai, então, sofrer ali essas penalidades, né? Então, é interessante que você ali vá na nossa lei, lá, 8.906/94, no artigo 34, 35, 36, verifique quais são essas sanções que poderão ser aplicadas caso o colega advogado aí cometa esse tipo de ilicitude. Temos ali, então, a multa como uma sanção acessória, né, que ela é aplicada nos casos agravantes ali, tá, em que a pessoa também pode receber, além da sanção, também uma multa pecuniária. Quer falar, Rayane? Aí aqui também, só especificando que ela é acessória, a multa ela não pode ser aplicada sozinha, ela vem junto de algumas das outras 3 principais, e essas sanções, elas são disciplinares, meramente administrativas, pois seguem o direito administrativo, elas não são penais. Posso passar, professor? Okay, excelente, pode passar, Rayane.
Temos ali no próximo slide, pessoal, então, as infrações puníveis com suspensão e, logo abaixo, as puníveis com suspensão também. Do artigo 37, né, ali, ó, suspensão aplicável, né, nos casos ali tem todos os incisos. A gente não vai ficar lendo para não ficar cansativo, gente, mas a gente recomenda, né, que você leia ali, por exemplo, ali ao lado tem o artigo 34, né, o que é uma infração disciplinar. Lembrando que essas infrações, elas têm que ser colocadas ali no processo, e esse processo, essa denúncia, ela não pode ser anônima, né? Ela tem que ser identificada, a pessoa que está se trazendo, né, toda essa situação de infração que o advogado cometeu, e depois ele vai receber aí a possibilidade de se manifestar, de dizer aí, né, fazer a sua defesa. Então, só para fazer alguns destaques, né? Então, veja ali, pessoal, no 34 fala, constitui infração disciplinar. Veja lá no artigo 20, inciso 20, ó. Locupletar-se, enriquecer-se, né? Por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, né? Por si ou interposta pessoa. Quer dizer, aquela situação, né? Que você logra êxito ali na demanda, né? Tirando, né, renda, auferindo renda maior que aquela do seu cliente, né? Você não pode, né? Você tem sim os seus honorários, né, num percentual específico que você estipula com o seu cliente, e isso realmente é o seu ganho, né? Que você vai ter em relação àquele processo que você está trabalhando, né, em prol do seu cliente, né? Então é uma coisa realmente muito interessante. Outra coisa, gente, você tem que prestar contas, hein? Se, por exemplo, você vai ter uma viagem, vai ter umas questões de diário, né? Se você vai lá, vamos supor que tem o TRF Terceira Região, né? Aqui a Justiça Federal aqui, Mato Grosso do Sul, Campo Grande. O tribunal é lá em São Paulo. Então, se você recebeu diários, questão de passagem, alimentação, veja lá no inciso 21, recusar-se injustificadamente prestar contas ao cliente, né, de quantias recebidas dele ou de terceiros, né? Quer dizer, se você tem aí realmente toda uma situação que você está sendo bancado, né, para fazer aí a defesa do seu cliente, fazer um recurso, para viajar, vou para São Paulo, vamos lá para o STJ ou o STF em Brasília, né? Você realmente tem que demonstrar, foi gasto isso, recebi tanto. Essa prestação de conta é normal, gente. Por quê? Porque você está sendo bancado lá pelo seu cliente, então ele quer saber, né, o que ele está gastando com você, com essa diária, com essas passagens, enfim. Isso realmente é perfeitamente assim, entendível, né, porque o advogado ele está recebendo, né, para estar trabalhando, né, para o seu cliente, e o cliente está investindo ali naquela causa que ele acha que realmente é conveniente ter o recurso, fazer realmente aí o processo em segunda instância, tá ok? Ali embaixo, pessoal, no artigo 38, né, o 37 é a suspensão, o 38 é a exclusão, veja lá, a situação é que o advogado ele perde a OAB dele, né? Infelizmente, isso não é raro também, né? Então, a pessoa, reiteradas vezes, ela pode incorrer em erros, né? E aí chega uma hora que ela tem aí retirada dele, né? Ele perde aí a sua inscrição e isso realmente deixa de ser advogado, né? A não ser que ele depois possa fazer novamente ou provar, enfim, toda essa questão de inocência, mas veja lá, a aplicação de 3 vezes, né, da penalidade de suspensão. 3 suspensões podem ocasionar uma exclusão. Fala, nossa, esse advogado aí, a situação dele não é legal, né? Um cara que sempre está, né, tendo situações aí, né, de punição e trazendo aí uma situação ruim para o cliente dele, né? As infrações também, pessoal, veja ali. As infrações também trazem aí uma situação assim para o profissional, principalmente com relação à sociedade, de maus olhos, né? Porque é uma pessoa que, além de não trazer aí uma atividade meritória, né, na sua ação, né, de estar ali atuando como advogado, ele também está trazendo um prejuízo, né? Então, no inciso segundo ali, infrações definidas nos incisos ali, pessoal, veja lá, do 26, né, a 28, né, do artigo 34, está aqui do lado, né? Então, você tem que perceber por que o advogado comete isso, né, e por que ele tem que excluído, né? Quer dizer, a situação é a mesma. Entra com o processo, ele tem o direito de defesa, depois existe ou não uma condenação. E aí, com certeza, né, dependendo da penalidade aplicada, ele vai ter realmente ali anotação também no seu assento, né? E isso é uma situação que fica ruim para ele. Mas ali no inciso 26 fala fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB. Claro, aquele advogado que, né, se inscreveu com um falso diploma, né?
É uma situação que realmente, além do exercício profissional, né, que ele está ilegalmente exercendo, ele tem realmente é passivo de sofrer uma ação penal, né, por falsidade ideológica. Então, é uma situação interessante que tem que verificar ali, né, e saber escolher o devido profissional que vai atuar na sua causa. O 27 ali, pessoal, a tornar-se moralmente inidôneo, é um conceito bastante amplo, né? A pessoa que, de repente, ali, né, sei lá, começa a ser um beberrão quanto mais, a pessoa que começa a ter aí, a consumir, né, as situações de drogas ilícitas, né, a pessoa que realmente, assim, perde aquela idoneidade, aquela, vamos dizer assim, aquela capacidade, né, de estar exercendo a sua profissão na sociedade com as melhores condutas, as melhores situações em que ele realmente deve ter, né, para que ele possa estar à frente aí de um processo, né, à frente aí de uma causa, né, sustentando aí uma argumentação não só ética, mas também moral, né? Então, isso pode acontecer também, né? É uma situação assim que tem que ser provada, né, gente? Mas é uma coisa muito importante. Aquela situação do crime infamante, gente, né? Toda essa situação, né, Rayana, a questão moral e da questão penal também, né? O que é um crime infamante? O que a pessoa comete ali de tão grave, né? Que realmente, vamos supor, um exemplo aqui, se torna aí um pedófilo, contumaz, se torna aí um assassino em série, né? Se torna aí uma pessoa que, sabe, comete feminicídios, né? Situações de crimes assim que, né, abalam, né, a situação da moral, do comportamento. Então, gente, a busca realmente da OAB é colocar aí nos seus quadros e ter pessoas realmente com o melhor comportamento possível, né, a melhor honra, né, e a melhor ética possível, né, porque a gente não queremos ter no nosso quadro ali, né, assassinos, né, pedófilos, né, feminicidas, né, que realmente isso é contra, né, até a nossa ordem que trabalha, né, pelo equilíbrio da justiça, pelo equilíbrio social, né, pela ordem democrática, né, pela democracia, enfim, são coisas que realmente podem levar, de fato, aí para a exclusão do advogado dos quadros da ordem. Rayane? Aqui, só fazendo uma correção, eu coloquei nos slides o primeiro, infrações puníveis com suspensão, artigo 37, é isso mesmo. No segunda parte, infrações puníveis com exclusão, artigo 38, só corrigindo. Eu vou arrumar essa parte e disponibilizar para vocês depois para o estudo, tá bom? Ok, assim, então ali seria infrações puníveis com exclusão ali embaixo, né? Depois, quando você postar no ABA, por favor, só faz essa correção, ok? Obrigado, pessoal. Vamos tocar adiante aqui. Veja lá, as consequências, né, de uma situação específica da exclusão. O artigo 42 fala, fica impedido de exercer, né, o mandato profissional a quem for aplicada as sanções disciplinares de suspensão ou exclusão. Quer dizer, então, você verifica aí que a pessoa que perde, né, a OAB, ela não pode mais advogar, né, e muitas vezes a pessoa que tem a suspensão também, ela não pode advogar por esse período ali, suspenso 30 dias, 60 dias, né, sei lá, um ano, né, então ela tem que constituir advogado, tá? Então é bem interessante você saber que essas consequências devem ser respeitadas, tá? Situações pessoais atenuantes e agravantes, então veja lá, no processo que é apurada a falta, né, do advogado, dessas infrações, né, que ele comete, veja que as sanções, né, elas vão ser verificadas ali se elas são atenuantes, se ela tem alguma situação agravante, porque vai aumentar ou diminuir a questão da pena, né? Então, quando tiver aí o processo disciplinar, se verifica aí, né, quais são essas situações que atenuam ou agravam, né, a situação da pena, da penalidade. Tá? Veja ali no artigo 40 do nosso Código de Ética e Disciplina, que eu falo para vocês, tem aí em mãos, né? A Lei 8.906, 94, tem aí o regulamento e tem o Código de Ética. O que fala o Código de Ética ali no artigo 40? Ó, inciso primeiro, falta cometida na defesa de prerrogativa profissional. É uma questão atenuante, né? A ausência de punição disciplinar, quer dizer, a pessoa é réu primária, né? Nesse caso, assim, fazendo uma analogia com o direito penal, né? Exercício assíduo e proficiência de mandato ou cargo, né? A na OAB, quer dizer, é a pessoa que já exerceu um cargo de direção, já foi ali da ESA, ex-presidente da ordem, enfim, são situações favoráveis que atenuam a pena dela.
prestação de serviços relevantes na área da advocacia ou a causa pública, né? Então, essa situação pode abrandar um pouco a aplicação da penalidade. Já situações agravantes, ó, são aquelas que agravam os efeitos da penalidade, né? Que a pessoa realmente ali, ela, vamos supor, reincide várias vezes, ela realmente tem aí outras sanções que não aquela que ele está sendo novamente, né? Apenado com uma situação aí que foi trazida, né, por outro cliente, outra pessoa. São situações realmente que trazem para ele um agravamento da aplicação da penalidade. Então, até de repente, está com uma situação de multa, né? Que ele pode sofrer aí quando a situação que está sendo apurada, ela já numa situação de reincidência, numa situação que realmente possibilite aí um agravamento da aplicação da pena, porque é uma pessoa que reiteradamente tem feito aí, né, toda essa situação no campo da ética, né, no campo da atuação. Ali embaixo, pessoal, veja que eu falo que a circunstância agravante, ela anula o efeito da circunstância atenuante, ó, prevalecendo sobre esta. E aí tem aí o exemplo da questão da multa, né? Então, tem que se analisar a vida do advogado, a sua atividade, a sua ação, a sua figura, né? A sua personalidade. E aí você analisa lá, com certeza, lá o código, o Tribunal de Ética e Disciplina vai ver, né, naqueles casos específicos e concretos, né, aquela penalidade que será aplicada, ela vai ser agravante, vai ser atenuante, você vai verificar ali como que isso vai ser aplicado para aquele profissional. Rayane? Ok? Então vamos para frente. Nós temos ali, pessoal, ó, não existe penalidade ad eterno, gente. Pelo amor de Deus, né? A pessoa, tudo bem, errou, tá ali, vai cumprir, né? Aquela penalidade. E aqui a reabilitação realmente é uma possibilidade que ele tem, né? De voltar, né, a exercer a sua atividade profissional. Então, veja lá, desde a sanção mais severa, né? A exclusão ali impede o culpado de exercer plena e permanentemente aí a nossa profissão, mas nada impeça que ele volte, né? De repente possa prestar um novo exame da ordem, né? Ou então, na questão da suspensão, vamos supor aí que ele, nessa reabilitação, se for um caso penal, né? Ele tem que cumprir primeiramente lá aquela reabilitação no caso penal e depois sim trazer aí, dizendo, né, que ele está se reabilitando, se reabilitou, né? Para poder solicitar a reabilitação para a sua atividade no âmbito da profissão. Tá? Então, veja ali pelo artigo 41, ó, é permitido, né, ao que tenha sofrido, ao advogado que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar, veja lá, requerer 1 ano após seu cumprimento a reabilitação. Tá? E tem que juntar, então, as provas, né, para a sua efetiva reabilitação. Também temos ali, gente, o Instituto da Prescrição, né, 5 anos, que prescreve quando se for instaurado ali um procedimento, né, para o advogado, e a importância dessa prescrição é que não deveria ficar impune, né, gente? Então, a pessoa tem ali um processo, a OAB tem que apurar, o Tribunal de Ética e Disciplina tem que apurar para que não caia aí nesse sentimento de impunidade, né? Porque ali, como prescreve em 5 anos, realmente o processo não pode ficar parado, né? Então, essa é a nossa atenção que nós temos que ver. Ali no parágrafo 2º fala dessa interrupção, quando é que se interrompe essa prescrição ali, pela instauração, né, de processo disciplinar ou notificação válida e também pela decisão condenatória, né, recorrível, né, a qualquer órgão, né, julgador da ordem. Então, a ideia é assim, você ficar atento, né, para quando que começa a contar o período do prazo prescricional e evitar, né, que isso ocorra, né, para que, de fato, aquela penalidade seja aplicada devidamente ao advogado ou advogada que cometeu algum tipo de infração, algum tipo de ilicitude. Ok? Pode passar, Rayane. Então, gente, hoje nós tivemos assim essa aula muito importante que trouxe aí o estudo da questão da ética, né? Essa ética que é muito importante vocês perceberem que nós temos que sempre que primar, gente, pelo nosso nome, né? Pela nossa atitude correta, pela nossa ação, né? Balizada, né? Pela ética, né? Pela transparência, né? Pela orientação, né? Pelo profissionalismo, porque assim nós sempre teremos aí a nossa honra, né, na boca das pessoas, né? Sempre seremos indicados, né? Nós conhecemos algum advogado, bom, aquele lá,
aquele advogado, aquela advogada, nossa, excelente o atendimento, sabe? A conduta, a parceria, pode até ser que ele tenha perdido a causa, né? Mas você agiu tão voltado para o sucesso daquele processo que realmente a pessoa fala, nossa, o doutor lá, o advogado fez de tudo, né? Porém, não logramos isso, tudo bem, né? E, por outro lado, também, né, Rayane, evitar, gente, as infrações, porque atrás dela vem as sanções. Então, você sabe aí que tem que dar uma olhadinha, né, em relação a esse artigo 34, 36, 35, 37, né, e saber quais são as infrações, quais são as situações de penalidades, né, e depois, então, realmente buscar um desenvolvimento de uma atitude correta, equilibrada, harmônica, para o bom nome da advocacia e também da sua atividade profissional. Muito obrigado pela sua presença, pela sua parceria. Antes de encerrar, eu passo também a palavra para a Rayane fazer a sua despedida da aula de hoje. Obrigada a todos por essa aula, por estarem aqui assistindo. Bons estudos para vocês. Aqueles alunos que entrarem em contato comigo, só avisando que eu repasso tudo para o professor, nós estamos cuidando e se adaptando com o tempo, tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigado, Rayane. Obrigado, pessoal. E até a próxima aula, que falaremos sobre o breve histórico da OAB. Um abraço. Tchau, pessoal.